Deus está trabalhando nas nossas situações mais difíceis e fazendo com que aquilo que parece ruim que está nos acontecendo vire em nosso favor. É disso que nós vamos falar nessa live, nessa manhã. Vamos começar agora o estudo do livro de Êxodo na Bíblia, o segundo livro de Moisés, o segundo livro do Pentateuco, da Torá. E nós vamos começar hoje a estudar, então, esse segundo livro, que é Êxodo, e vamos começar lendo Êxodo sobre todo o sofrimento que estava acontecendo, porque essa passagem da Bíblia, ela começa com o povo de Israel oprimido no Egito. E mesmo apesar da opressão que eles estavam passando no Egito, Deus estava trabalhando para cumprir as suas promessas na vida deles. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe nesse tempo, que Deus nos conduza e que essa live seja uma grande bênção para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nos colocamos nas Tuas mãos. Pedimos que a direção do Teu Espírito Santo esteja nas nossas vidas, esteja sobre nós. Que o Senhor nos conduza, Pai, para que tudo aquilo que vamos meditar, ó Deus amado, na Tua Palavra, nesta manhã, traga um nível poderoso de crescimento e de edificação para todos os Teus filhos, no nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo, compartilhe essa live. Senta o dedo aí no compartilhar, senta o dedo no coraçãozinho aí, dá um oi aí, porque quando você comenta aqui, automaticamente a live vai sendo entregue para mais pessoas. Então dá um oi aí, fala para mim como é que tá o áudio, como é que tá. Eu estou falando um pouco mais baixo, porque estou aqui ainda na casa do meu pai, aqui na cidade de Bom Jesus, e o áudio, né, tem gente ainda dormindo e tal, e então não posso falar muito alto aqui para não incomodar demais o pessoal aqui, né? Então, fala para mim se está tudo ok. Shalom, bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia. Vamos começar nossa leitura e nosso entendimento daquilo que Deus tem para nós nesse estudo dessa semana. Então, Êxodo capítulo 1, no versículo 1 em diante. Shalom, bom dia, Diego. Tudo bem? Bom dia. Tudo ok, Ana? Então tá tudo ok. Vamos lá, então. Vamos para a leitura da palavra. Êxodo capítulo 1, versículo 1 em diante. Capítulo 1 hoje. E o texto começa falando um pouco da genealogia aqui, da história, né, dizendo: são esses, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. E aí tem os filhos de Israel aqui: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todos, os descendentes de Jacó eram 70. 70 descendentes de Jacó. Tem uma tradução que diz 75, né, uma versão que diz 75, né, que diz 70, né, os filhos de Israel. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, passou aquela geração. E aí diz: os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram e tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. É só a promessa de Deus de que eles seriam férteis estava se cumprindo. A promessa de Deus para Abraão, que os filhos deles iriam se multiplicar como as areias do mar, como as estrelas do céu, estava se cumprindo. A promessa de que seria uma nação poderosa começa a se cumprir, porque de um casal, Abraão e Sara, que não tinham filhos, que foram ter filhos na sua velhice, agora já eram 70 pessoas, com Jacó e seus filhos que foram para o Egito, e de repente agora é uma multidão tão grande que encheu todo o Egito, de tanto que eles foram férteis, né? Ter filhos é bênção de Deus, ter filhos é vontade de Deus para nós, né? E Deus estabeleceu eles lá, eles proliferaram na terra do Egito. Mas aí, versículo 8, começam as situações. De versículo 8 em diante vão começar situações que nós vamos trabalhar agora. Agora, você acredita que Deus está trabalhando mesmo nos momentos difíceis?
da sua vida? Mesmo quando está acontecendo alguma coisa difícil na sua vida, você crê que Deus está trabalhando na sua vida? Escreve aí, eu creio. Se você acredita, escreve eu creio aí nos comentários. Eles se multiplicaram, cresceram, se cumpriu a promessa. Agora, sempre há uma guerra espiritual do inimigo tentando impedir aquilo que Deus está fazendo, tentando impedir aquilo que Deus está abençoando. E agora, a opressão não pode parar o plano de Deus. Eu creio, né? O Diego está dizendo ali, eu creio. Então a opressão não pode parar o plano de Deus. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Tá? Vamos ver na palavra. Versículo de número aqui em diante, né? De número 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, um novo faraó, né? Que nada sabia sobre José. Você sabe que no Egito tinha as dinastias, né, dos faraós, e conforme o período era uma dinastia que governava o Egito, e ao que parece, eu não sei, não se tem nem exatidão, né? Há controvérsias e discórdias e dúvidas sobre qual dinastia ou qual era o faraó deste período aqui do Êxodo, mas então provavelmente o que houve aqui foi uma troca de dinastia, em que trocou o faraó egípcio, né? Shalom, Ana, bom dia. Ana Lopes agora, né? Antes foi a Ana Machado, agora é Ana Lopes. E trocou o faraó, e nessa troca do faraó houve então uma mudança no Egito, no governo do Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Então aqui começa a astúcia, né? Eles eram numerosos, porém eles não tinham o poder, o governo e a autoridade sobre o Egito. Eles eram numerosos, mas apesar de serem numerosos, eles não governavam no Egito. E aí nós precisamos entender algo aqui, queridos. Nós como cristãos, como igreja, nós somos hoje numerosos no Brasil. Os cristãos hoje são numerosos no mundo, mas não basta sermos numerosos. Temos que assumir o nosso papel de governo, como diz na palavra, né? Como é o papel da igreja. A igreja tem a ver com governo no seu sentido original, muito mais a ver com governo do que com religião no seu sentido original. E essa astúcia só foi possível porque eles eram numerosos, mas não tinham poder para agir, para governar, para fazer o que eles quisessem fazer. Havia um governo, eles estavam submissos. Quando eu vejo, por exemplo, em época de eleição, cristãos tendo dificuldade de entender a importância de termos pessoas comprometidas com os princípios bíblicos governando, a importância de termos homens e mulheres de Deus governando, de terem... Quando eu vejo isso, quando eu vejo pessoas reclamando porque pastores estão falando sobre política e para quando eu vejo até mesmo pastores e líderes tomando posições como se igreja e vida espiritual e política e governo fossem coisas separadas, eu tenho certa impressão que essas pessoas não leem a Bíblia, não conhecem a palavra e não conhecem a história, não conhecem o que acontece ao longo da história. E aqui nós vamos ver o que aconteceu com esse fato, que eles eram maioria, mas eles estavam desconectados do governo.
Eles eram maioria, mas eles estavam desconectados do governo, eles não estavam focados em transformar esta maioria em influência na terra do Egito. Então não basta ser a maioria em número, tem que ser a maior influência. Cris lá da Assembleia Madureira, lá de Santa Bárbara, Shalom, bom dia, ótima semana para nós, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, obrigado, Cris, ótima semana. E aí eles começaram a decidir, vamos agir com astúcia, porque qual os medos deles, né? Eles começaram a perceber, olha, né, vamos cuidar, porque agora eles são numerosos, são mais fortes do que nós, temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos, ou seja, temos que parar o crescimento deles, porque se eles se aliarem aos nossos inimigos, vão lutar contra nós e vão fugir do país. Então a gente tem que estar ligado nessas nuances aí, né? Versículo 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, ou seja, escravizaram eles. Estabeleceram chefes de trabalhos forçados, escravizaram, eles foram escravizados. Então, queridos, por como eles cresceram em número, surgiram os desafios. Então, eu quero dizer para você, querido, que às vezes a bênção de Deus e o teu crescimento, o teu próprio crescimento, vai trazer desafios para vocês. Só que nós precisamos ficar firmes, porque seja nos negócios, seja na família, seja na igreja, em que área for, o crescimento traz novos desafios. E às vezes a gente quer crescer, mas é frágil com relação aos desafios. E a gente tem que querer crescer, mas querer enfrentar os desafios. E às vezes a gente quer crescer, mas quer manter o mesmo ritmo de vida de quando a gente não cresceu. Então o povo de Israel aparentemente cresceu debaixo da bênção de Deus, mas não percebeu os desafios do seu crescimento e não agiu de acordo com os desafios do seu crescimento. Mas eu quero dizer para você que mesmo com os desafios que surgem diante do nosso crescimento e da nossa vitória, Deus está trabalhando e está nos fortalecendo para algo maior nas nossas vidas. E aí, continuando a leitura, né, já lemos o versículo 8, vamos seguir para o 9. O povo israelita, aliás, para seguir para estamos no 11 já, né? Versículo 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó a cidade de celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Então eles oprimiram eles foram oprimidos na esperança de que a opressão, o Faraó tinha esperança que oprimindo eles fossem diminuir. Porque o que acontece? O sistema desse mundo maligno, o sistema maligno que age nesse mundo, ele age sempre agindo contra a igreja como se a igreja fosse igual ao mundo. Ele age como ele age com qualquer outra entidade, com qualquer outra coisa. Então ele pensa, vamos oprimi-los, vamos cortar o poder, o dinheiro, a força deles, vai acabar, eles vão enfraquecer. Só que o povo de Deus não está sujeito espiritualmente aos domínios desse mundo. Então, mesmo diante da opressão maligna, eles continuaram crescendo. Mesmo diante da escravidão, do trabalho forçado, eles continuaram crescendo. Então, quer dizer para você, querido, que ainda que o inimigo esteja se levantando numa expectativa, numa perda de que vai te oprimir, que vai paralisar o teu crescimento, que vai paralisar a vontade de Deus na sua vida, eu quero dizer para você que com você, como povo de Deus, como filho e filha de Deus, as coisas acontecem numa forma diferente.
E aquilo que muitas vezes destrói outras pessoas vai te fortalecer para você entrar em novos níveis de bênção de Deus. Certas situações que arrasam outras pessoas, certas situações que colocam outras pessoas na lona, para você são situações em que você é elevado através daquela situação difícil a um novo nível e a um novo patamar. Para a igreja é assim. As perseguições contra a igreja levaram ela ao crescimento ainda maior e chegamos aqui chegamos aqui como igreja nesses mais de 2000 anos de história, ou quase 2000 anos de história, melhor dizendo, como igreja, chegamos aqui devido justamente ou em meio ou através de perseguições, opressões, sofrimentos que se levantaram contra a igreja, e em meio a esses sofrimentos, em meio a essas situações, fomos crescendo e fomos vencendo. Amém? Amém? Amém, Ana? Amém? Eu não sei agora. Selo? Como tenho... acho que é uma junção de palavras aí, né? Eu sei que o sobrenome é Costa, mas eu não sei se é Selo o nome, né? Não sei exatamente o nome, mas amém, que bênção. Né? Escreve o nome aqui para saber, né? O nome e de onde é, porque a foto é pequenininha, né? Aí não consigo ver. Amém, Cristo. Seloí, agora sim. Agora sim, Seloí. Bem-vinda, Seloí. Obrigado, amém, 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 Seloí. Então, amém, queridos. Isso aí, queridos. Nós precisamos entender isso, que a luta que destrói outra pessoa vai nos conduzir. Santa Bárbara, queridos, amém, que bênção. Os irmãos de Santa Bárbara, lá da Igreja Assembleia de Deus, meu amigo pastor Douglas, pastora Ana, que bênção, sejam bem-vindos. E como eu disse lá para vocês, na outra vez que eu estive lá e dizendo aqui, né, fico muito feliz, espero que essas lives estejam edificando vocês, né, mas sempre eu procuro dizer assim, se tem alguma coisa que eu estou falando aqui que entra em contradição com o que o pastor de vocês ensina aí, o que vale é o que ele fala, né? O que vale é o que ele fala, porque, no caso, às vezes acontece assim, né? Dizer alguma coisa, uma igreja tem um ponto, uma maneira, um pastor tem uma maneira, né? Não da palavra em si, a Bíblia é a Bíblia da salvação em Jesus, mas sempre ligados à palavra do seu pastor, enquanto vão sendo edificados aqui. Vocês vão aproveitando aqui aquilo que edifica, né? Mas com o pastor de vocês têm uma aliança, como nós falamos aí aquele dia, né? Mas fico muito feliz, né? E de ter essa audiência de vocês aí, né? Que a gente teve aquele tempo junto precioso daquelas noites aí no início do ano, para marcar esse início do ano, né? Queridos, continuando a leitura aqui e o estudo, então houve essa opressão, mas eles continuavam crescendo, e quanto mais eles cresciam, os egípcios ficavam com medo deles. Medo eles tinham. Temeram os israelitas, e eles foram tornando eles cada vez numa escravidão pior. Então eu quero dizer para vocês, queridos, que às vezes a gente não compreende o que está acontecendo, o que acontece numa nação como o Brasil, o que acontece no mundo, mas é esse processo aqui se repetindo. Quando você tem um grande grupo, numa sociedade, que não está vinculado ao poder, ao governo daquela sociedade, ele é alguém temível para aquela sociedade, para aquele governo, para aquele grupo, que vai tentar limitá-lo. Então é justamente o que nós vemos hoje no Brasil e nas nações. Mas apesar de tudo isso, a igreja vai continuar avançando. Agora, nós precisamos entender que nós precisamos estarmos posicionados para que isso não aconteça. Se eles eram a maioria, por que eles não estão diretamente ligados ao governo do Egito? Por que eles não estão se posicionando no governo do Egito? Se eles estão diretamente, talvez eles não pudessem ser o faraó, eles não eram egípcios, mas eles deveriam estar diretamente ligados ao faraó e à escolha desse faraó, e à manutenção desse faraó no poder.
Porém, o que está acontecendo aqui é o contrário. Versículo 14. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitaram a cruel escravidão. Então veja a situação terrível que eles entraram, tudo o que aconteceu, a opressão, mas Deus transforma as opressões, Deus transforma as adversidades em oportunidades de crescimento. Deus transforma as injustiças, porque as injustiças para Deus são terríveis. Deus é amor e justiça. Amor e justiça é a base do trono de Deus, da ação de Deus. Amor e justiça. Deus age em amor e Deus age em justiça. Então, quando estamos sofrendo injustiça, nós devemos chegar diante do trono de Deus, devemos lembrar que Deus está no controle e devemos clamar a Deus nos momentos difíceis com confiança, crendo que Ele está agindo para cumprir os seus propósitos na nossa vida. E aqui uma grande injustiça estava ocorrendo porque eles não estavam fazendo nada contra os egípcios, nem contra o governo do Egito, eles não estavam agindo contra, eles não estavam fazendo nada de mal. Não estavam fazendo nada de mal, mas eles eram numerosos. Então, os egípcios agiram com um nível terrível de injustiça contra eles. E a injustiça move a mão de Deus de uma forma poderosa. O clamor dos injustiçados mexe com o Senhor. E aqui não estou falando de coitadismo, que às vezes a gente vê por aí, né? Os oprimidos, isso e aquilo, mas tem a ver mais com coitadismo do que com uma verdade. E aqui nós estamos falando de uma verdade, de uma escravidão e de uma opressão cruel. E aí no versículo 15, o rei do Egito, o faraó do Egito, né, ordenou as parteiras dos hebreus. Aqui você vai ouvir às vezes hebreus, às vezes israelitas. Hebreus e israelitas é a mesma coisa, tá? A mesma palavra. Hebreus pode ser os que vieram do outro lado do rio, como pode ser os filhos de Éber, que eram dos antecessores de Abraão. E israelitas por serem descendentes de Jacó, descendentes de Israel. Então você vai ouvir alternadamente essas palavras na Bíblia e significa a mesma coisa, hebreus e israelitas. E o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, mantenham-no. Se for, matem-no. E se for menina, deixem viver. Tá aqui as duas parteiras, né? Então verifiquem. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. O que eles queriam? Eles queriam reduzir a população hebreia, né? Enfraquecê-los. Porque o que acontece? O inimigo sabe que você enfraquece uma sociedade reduzindo a quantidade de homens naquela sociedade. Por isso que a guerra sempre enfraquece uma sociedade e antigamente, principalmente no estilo, hoje mudou o estilo de guerra. A guerra hoje é por bombardeios, ela ocorre menos no fronte de batalha, né? Mas na antiguidade as batalhas elas eram travadas no fronte, com espadas, quando se pensa em guerras como a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que era a moda antiga mesmo, né? No fronte de batalha, estas coisas reduzem a população masculina. E há o entendimento, há a clareza de que a força masculina na sociedade, quando ela é removida, há um enfraquecimento da sociedade. Por exemplo, a cultura ocidental ela está sendo implodida por dentro numa estratégia de inimigos da cultura ocidental de enfraquecerem o papel masculino, de enfraquecerem a
força masculina. Você sabe que hoje existem até cursos para tirar a masculinidade tóxica. Você chega numa escola, tá lá, não estou aqui criticando os professores, eu estou aqui falando do problema social que temos nesta sociedade ocidental, não é com os professores que eu vou falar isso que eu vou falar. Você chega numa sala de aula, tudo é preparado para menina, e aí os professores dizem assim, sentem, se comportem como as meninas, vocês não se comportam, por que vocês não se comportam como as meninas? Sentem direitinho aí, e desenhem, e façam. Ou seja, há um complô contra a figura, o papel da masculinidade na sociedade, porque este complô contra a masculinidade a enfraquece. O enfraquecimento da masculinidade enfraquece a sociedade. E o resgate da masculinidade, não da masculinidade no sentido da agressividade, do machismo, da impulsividade errada ou de qualquer coisa errada, mas na masculinidade no sentido bíblico do papel do homem como provedor, protetor e determinador de um propósito, provisão, proteção e propósito, esse papel do homem de figura forte na sua família, quando isso é roubado, há um enfraquecimento da família e da sociedade. E há uma facilidade no domínio. Nós estamos vendo hoje a Europa praticamente caindo diante, né, se tornando uma desgraça, uma derrota diante de poderes que ao mesmo tempo enfraquecem a figura masculina e ao mesmo tempo uma outra sociedade com figuras masculinas fortes vem do Oriente Médio, vem do Norte da África para ocupar aquele espaço, mudando a cultura e a religião e destruindo uma sociedade que era mais próspera. Mas não adianta ser próspero, não adianta ser numeroso, não adianta nada disso se não há a força devida e a posição devida para manter aquela estrutura. E depois de fazer isso com a Europa, estão tentando fazer isso com as Américas, seguindo esse mesmo processo. E aí vamos voltar lá para a Bíblia, né, e ver o que começa a acontecer. Então, se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Essas mulheres aqui são corajosas. Foram corajosas. Elas arriscaram a vida delas. Porque o faraó poderia matá-las imediatamente, mandá-las matar imediatamente, mas elas foram determinadas e corajosas a tal ponto de arriscarem a própria vida delas para preservar o povo de Deus. Elas desobedeceram o faraó. É tremendo isso. Pessoas desse nível de coragem, desse nível, e elas desobedeceram o faraó para preservar a estrutura familiar, a estrutura social dos israelitas, a força dos israelitas e a condição deles de reagirem, tudo isso por temerem a Deus. Às vezes as mulheres da igreja brincam com a apóstola, né, e pegam no pé dela da apóstola e dizem: apóstola, não dá, a senhora defende os homens. A senhora defende os homens. Porque algumas coisas ela se posiciona, né, como contra alguns pensamentos das mulheres em relação aos maridos, em relação ao papel masculino, papel feminino, e ela se posiciona dentro do princípio bíblico, e aí as mulheres dizem às vezes: pastor, a senhora não dá, a senhora defende os homens, né? Pois é, nós vimos aqui estas parteiras que defenderam os homens com a sua própria vida, né? Arriscando sua própria vida.
E aí elas responderam, né, para Faraó, as parteiras: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Ainda olhou, porque ela chamou, assim, de tabela, ela chamou as mulheres egípcias de mulheres fracas, de mulheres dependentes, né? Ela foi. E aqui ela fala: não, as mulheres hebreias não são como as egípcias, que são fracas, que precisa da parteira chegar e tal. Elas dão a luz por conta. Ela foi uma posição assim. E aí, queridos, é uma coisa tremenda isso, porque mostra que uma sociedade que defendia os seus homens não era uma sociedade de mulheres frágeis, era uma sociedade de mulheres fortes. É claro que aqui as hebreias usaram essa falácia ali, né, por causa do que elas tinham feito, mas as parteiras, né, usaram isso em relação às hebreias, mas o que mostra é justamente isso, uma sociedade de homens fortes é uma sociedade de mulheres fortes também. Uma sociedade de homens fracos é uma sociedade fraca como um todo. Graça e paz, pastora Deise, salve-a. Bom dia, graça e paz. Um abraço para a senhora, para o esposo, para o pastor. Seguindo a leitura aqui, queridos, indo para o fim, responderam então isso assim as parteiras. E aí olha a misericórdia e a bondade de Deus. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso. Quer dizer, Deus foi bondoso significa o faraó não mandou elas matar. A Bíblia não explica por quê. A Bíblia não explica como Deus trabalhou. Né? Mas Deus levantou pessoas corajosas para fazerem a diferença. Essas pessoas foram usadas nas mãos de Deus como um instrumento para enfrentar aquele momento difícil. Aquelas pessoas foram usadas para proteger o povo de Deus no momento difícil e Deus as protegeu. Então, a coragem delas, a posição delas foi usada por Deus. Deus foi bondoso com elas, que elas não morreram. Então Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus. Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias, porque então essas parteiras, então elas não tinham família, né? Elas não tinham filhos, mas Deus abençoou elas com filhos. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Quando ele percebeu que através das parteiras não ia se resolver o problema, ele deu o faraó, né, o problema dele, né? Bom, não deu certo, as parteiras não resolveram o problema, agora vamos dar uma outra ordem: meninos sejam jogados no Nilo, meninas deixem viver. Nilo é o rio que passa pelo Egito, considerado até então, em extensão, o maior rio do mundo. Há controvérsias, alguns fazem cálculos do Amazonas, que dizem que o Amazonas é o maior rio do mundo, outros dizem que o Nilo é o maior rio do mundo, né? Ainda é considerado o maior rio do mundo. Em volume de água, o Amazonas é o maior rio do mundo, ou seja, em quantidade de água, em profundidade, extensão, largura, né? O Amazonas é o maior rio do mundo, mas o Nilo é também um rio tão grande assim para ser considerado o maior rio do mundo em extensão. O Nilo eu não conheço, o Amazonas eu conheço e sei que é assustador o tamanho do Amazonas, né? Então, mandou jogar as crianças no Nilo, os meninos. A Ana escreveu aqui: quando a gente se posiciona e usa a coragem para ir adiante, o Senhor vem e derrama misericórdia. Exatamente. Claro, a gente não pode ser tolo, né? A gente não pode... né? Por exemplo, tem uma pessoa ali armada, você não vai de peito aberto contra ela. Você não pode... A coragem não pode ser traduzida em tolice. Né? A coragem não pode ser traduzida em tolice. Porém, quando nós nos posicionamos com coragem e sabedoria diante de Deus, na presença de Deus,
essa coragem, essa sabedoria traz resultados e é honrada por Deus. E essas mulheres conseguiram o resultado de preservar vivos os meninos e foram honradas por Deus e protegidas por Deus. E Deus lhe deu graça. Então aqui nós encerramos com essa passagem a leitura de hoje, entendendo que Deus está trabalhando. Mesmo em meio a todo o sofrimento e opressão, Deus está trabalhando. Agora tem essa ordem de matar as meninas. Os meninos, estou trocando as palavras, de matar os meninos e deixar viver as meninas. Mas mesmo nessa ordem Deus vai trabalhar, que é o que nós vamos ver a partir de amanhã de manhã. Nós vamos meditar na palavra a partir de amanhã de manhã. Essa semana vai de Êxodo 1, começando o Êxodo, até o Êxodo 6. Nós vamos estudar essa passagem. E eu quero dizer para você que Deus está trabalhando na sua vida. Que Deus está trabalhando. Não esqueça, a opressão de Faraó não impediu o povo de Israel de continuar crescendo e se multiplicando. Então, toda a ação do maligno contra a sua vida não vai impedir Deus de continuar trabalhando e te dando a vitória e o crescimento. As dificuldades profissionais, no trabalho, na empresa que você está tendo, não vão impedir você. As dificuldades familiares não vão destruir a sua família. As dificuldades físicas não vão destruir a sua vida. As dificuldades financeiras, enfim, não vão destruir. Fica firme em Deus, fica firme no Senhor. E Deus vai trazer a vitória e o crescimento seu e o crescimento da obra dele em meio às dificuldades, em meio às situações. Amém, Ana? Amém, Thaís? Cris? Amém? Em nome de Jesus? Amém? Agora, fica duas coisas aqui. Amém, Seloí? Fica duas coisas aqui, Raquel. Bom dia. Amém. Ficam duas coisas, dois grandes ensinamentos. Ou três até, ou enfim mais. Primeiro, não basta ser numeroso. A igreja, para a igreja, ou a igreja, com crase, né? A igreja não basta ser numerosa. Ela precisa estar influente em todas as áreas da sociedade. Ela tem que estar influente no governo, tem que estar influente na mídia, na educação, nos negócios, na cultura, nas artes, nos entretenimentos, nos esportes. A igreja precisa estar, a estrutura familiar tem que estar sendo determinada pela igreja. A religião é um dos pontos, um dos chamados 7 montes da sociedade em que a igreja tem que influenciar. É um deles. Porque senão, ela pode ser grande, mas ela vai ser oprimida mesmo sendo grande. Esse é um ponto. O segundo ponto, a estratégia do inimigo é destruir a masculinidade, porque com a masculinidade enfraquece a sociedade. Nós precisamos de um resgate do papel masculino na sociedade. Claro, há machismo, assim como há os dois grandes problemas da sociedade hoje, né? Feminismo e machismo, as duas coisas estão erradas. Qualquer coisa que diminua o homem ou a mulher, os dois estão errados. Porém, hoje o maior problema é que as sociedades ocidentais estão sendo destruídas por dentro e enfraquecidas simplesmente atacando a masculinidade. Isso são interesses maiores que estão por trás disso. E por fim dizer que mesmo em meio a essa opressão e essa situação, Deus está trabalhando ao nosso favor, está levantando socorro, como foi no caso das parteiras, e como nós veremos amanhã, como foi no caso dessa situação de ter que lançar os meninos no Nilo e só deixar viver as meninas. Nós vamos ver Deus trabalhando e nos dando a vitória. Amém? Glória a Deus, né? A Ana colocou aí, Ana Machado, glória a Deus. Então vamos orar para encerrar essa live, para pedir a bênção do Senhor. Até que eu tenho que viajar de volta para casa agora. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Pai, no nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai amado, de tal forma que nós possamos ter esse entendimento, para que a gente não tenha essa situação como do povo, ó Deus de Israel, do teu povo, da tua nação escolhida, que era um povo numeroso,
porém se tornou escravo, apesar de ser numeroso. Era um povo forte e, apesar da força, se tornou escravo. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a sermos um povo, ó Deus amado, numeroso, forte e influente em todas as áreas. Ó Deus, não para escravizar, mas para abençoar a todos. Abençoa, Pai, aqueles que estão presos na sua mente. Que nessa manhã haja uma libertação na mente dos teus filhos e das tuas filhas que estão assistindo essa live comigo. Aqueles que estão presos na mente, Pai, que não entendem isso, que não entendem o papel da igreja de se posicionar, ó Deus, no governo, na política, de se posicionar na educação, na cultura, para não deixar acontecer com a igreja hoje a opressão que aconteceu com o povo de Israel no Egito, porque eles eram numerosos, mas eles não tinham o governo, a força, a influência que eles precisavam ter. Vem trazer, Pai, esse entendimento. Agora vem trazer também, Senhor, o entendimento individual, a libertação de mente. Porque eu sei que tem pessoas, ó Deus amado, que tem todo um grande potencial, tem a capacidade, tem a inteligência, tem a força, tem tudo, mas há uma escravidão nas suas mentes, de tal forma que eles não se permitem viver, ó Deus, a bênção e a prosperidade familiar, espiritual, profissional, financeira, não se permitem viver a prosperidade, a bênção espiritual que o Senhor tem para cada um deles. Então que haja nesta manhã uma libertação na mente. E que o teu filho, a tua filha entenda, não basta eu ter isso, eu preciso me posicionar nisso. E haja uma libertação e um desatar de mente. Em nome de Jesus, um desatar no mundo espiritual, no nome de Jesus. Abençoa, Pai amado, de uma forma poderosa os teus filhos. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão sob alguma opressão, que venha uma libertação nesse tempo, que aqueles que estão oprimidos, ó Deus amado, assim como o Faraó oprimiu e escravizou o povo de Israel, que, ó Deus amado, assim como o Senhor enviou proteção e libertação, o Senhor age agora, Senhor, enviando proteção e libertação sobre os teus filhos, no nome de Jesus, meu Deus. Para a glória do teu nome, Senhor. Abençoe a semana, abençoe a vida, a família, o trabalho de cada um dos teus filhos, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, de uma forma poderosa, no nome de Jesus, que a bênção e a direção do Senhor esteja sobre você. Nós vamos chegando ao final dessa live. Amanhã vamos dar sequência em que vamos começar a falar sobre a vinda do libertador, de Moisés, o nascimento de Moisés e tudo que aconteceu nessa passagem. Para quem está chegando pela primeira vez aqui conosco, amém, Diego? Amém, em nome de Jesus. Quem está chegando pela primeira vez aqui conosco, esse estudo, essa palavra aqui, ela é a sequência que todo o povo de Deus, o povo de Israel, lê esta passagem esta semana. É sincronizada a leitura da Bíblia no mundo todo, e a igreja acabou não seguindo essa cronologia, né? A gente lê textos aleatórios da Bíblia muitas vezes, segue né, tem tantos cronogramas, planos de leitura da Bíblia, são muito bons, ótimos e tal, mas há um plano, um cronograma de leitura da Bíblia estabelecido já há muito tempo, e a gente está fazendo essa meditação. Então é uma meditação que praticamente eu não preparo, né? Chego aqui e leio com vocês de manhã, a gente vai conversando, e eu espero que esteja abençoando a sua vida. Compartilha com mais pessoas. Vou deixar salvo aqui no Instagram hoje, durante o dia, né? Amanhã, quando eu gravar outra, eu já encerro essa, arquivo essa, mas fica gravado e disponível no Facebook, tá bom? Deus abençoe, beijão no seu coração, tchau, tchau.